Sempre que nós trazemos de matéria aqui no Resenhas é sucesso, todo mundo adora. Afinal de contas, quem não gosta de ter, né, flores, rosas, plantas tão bonitas quanto essas em casa? As rosas do deserto são famosíssimas. E olha, pesquisei e vi que ela pode simbolizar amor, gentileza e também sucesso nos negócios. Pois é, além, claro, de várias curiosidades que hoje nós vamos aprender. Acompanha aí. E o nosso anfitrião, que vai nos ajudar a entender tudo sobre as rosas do deserto, é o seu João Maria, que é cultivador dessa preciosidade. Seja bem-vindo ao Resenhas. É um prazer grande estar na resenha. Agora é o seguinte, primeiramente, o nome científico não é rosa do deserto, é adênio, né? Exatamente, adênio. E existem vários tipos, porque para leigos como eu, tudo é rosa do deserto, mas na verdade existem tipos assim que diferenciam não só no formato da rosa, da flor, mas também, né, do caldex. Exato. Tem muita coisa. Bora ensinar para esse povo? Bora lá. Vamos lá, apresentar aqui alguns tipos. Essa aqui é a arábico, né? Tem essa característica de ter esse caldex muito volumoso e esses galhos saindo, vários galhos do próprio caldex. Depois temos aqui essa somalense, geralmente ela é bem mais comprida e dessa rosinha miudinha. A albezo, que é a que nós cultivamos principalmente essa albezo aqui, que é muito bom para reproduzir, para fazer cavalo delas, né? Ah, e que a gente vai explicar o que é esse cavalo. Vamos explicar. Aguarda um pouquinho aí que vocês vão entender, gente. Porque como ele, né, entende, ele vai falando uns termos, que já começou o adênio. Eu fiquei danada, adênio. Adênio é um nome científico da rosa do deserto. Agora, vamos lá. Aí depois que a gente, que tem essas aqui consideradas, são especiais? Posso chamá-las de especiais? São os tipos de plantas. E a partir daqui você pode fazer os enxertos, nós vamos ver logo adiante, entendeu? Entendi. Perfeito. Mas aqui na frente, essas miudinhas. Essa aqui, por exemplo, essa aqui é uma criação nossa. Então a gente tem muita plantação muito grande das albezo, exatamente para fazer isso aqui, para você cortar uma comum, que a gente chama comum, que é essa que dá essa rosinha singela, tipo essa aqui, por exemplo, essa aqui é uma rosinha singela, ó. Então a gente corta e enxerta nela uma planta de alto valor. Entendi. Inclusive essa variegata é produção nossa, né? Então vocês conseguem fazer a sua rosa do deserto original. Exatamente, a gente pode criar uma espécie que não surgiu ainda. Que legal! E isso é uma coisa que encanta muito o cliente, essa possibilidade. Como é o nome dessa aqui? Essa aqui é a famosa arretada, tem vendido para o Brasil inteiro essa planta. E eu achei a cara do Resenhas. Você ter uma rosa do deserto com o nome de arretada, criada aqui em terras potiguares. Em terras potiguares. Olha que legal, e ela é linda, né? Uma coloração ela é variegada, verde que ela com tem rosa. Essa cor variada, né? Que ela não é só verdinha a folha, ela é toda mescladinha de branco, um pouquinho vermelho, entendeu? Uma planta que tem uma aceitação muito grande. Tem várias outras criações que a gente vai conhecer com nomes inusitados, né? Mas não revela agora, não. Segredo por enquanto. Segredo por enquanto. A gente vai continuar aqui. Para concluir essa parte, essa aqui são outras já criadas ou não? Não, aqui são plantas, aqui na maioria foram plantas enxertadas. Que uma curiosidade muito interessante que eu quero até adiantar é que você pode ter uma planta comum, por exemplo, com 10 galhos, como eu já fiz, e enxertar 10 cores diferentes. Com isso você tem um buquê vivo. Gente, numa única planta? Uma única planta. Você pega uma planta, por exemplo, com 10 galhos, você coloca 10 tipos diferentes nela. Você vai ter uma branca, uma preta, uma amarela, uma mesclada de tudo quanto é jeito. Isso aí agrega um valor incrível ao produto. E é um trabalho muito minucioso. Você estava até me explicando que é uma técnica quase de ser uma abelha. Você vai fazendo a polinização ali, né? Da abelha. Na verdade, no Brasil, nós não temos o agente polinizador da rosa do deserto. Então, isso é um trabalho feito manualmente. Você corta, tira o polizinho de uma planta, coloca em outra e vai fazendo aquele cruzamento. Tudo isso é uma coisa muito boa. É uma coisa assim, um calmante, como é que se chama? Uma terapia? Uma terapia. É uma terapia, um serviço muito gratificante de fazer. E lindo, gratificante e lindo. Agora sim, tem essa parte que é só o início.
Nós vamos agora conhecer uma outra que eu também acho que o nome que você batizou é a cara do Resenhas. Tô curiosa, não estou curiosa porque já vi, mas quero muito mostrar pro pessoal de casa, porque com certeza todo mundo vai querer ter uma em casa. Bora lá? Vamos lá. Simbora. Pense num lugar recheado de rosas do deserto. Aí me chamou a atenção a gente caminhando, né, nos bastidores por aqui, pela beleza dessa, gente. Veja bem, como é que é o nome dessa daqui? Essa batizamos de cuscuz. Super regional, não é? Tem tudo a ver conosco. Olha aí que coisa linda essa planta. Eu não disse que vocês iam querer ter uma rosa do deserto dessa aqui em casa? Imagina ter uma cuscuz original. Foi feita aqui por vocês. Se recorda, não sei se é fácil essa pergunta, qual foi o cruzamento entre qual com qual para sair essa? É aquela coisa, é tudo muito fascinante, até porque é cheio de surpresinhas a rosa do deserto. Você não sabe o que foi que gerou a cuscuz. Entendi. Sabe que saímos polinizando, esperamos florir, quando menos espera você olha, tem uma pérola no meio. Que legal. E aí uma delas foi a cuscuz, que está tendo uma aceitação incrível, a cuscuz, muito bonita. Aí tem outros nomes, minha gente, interessantes, outras criações. Me cita aí mais umas que você, assim, que você se recorda. Francisquinha, em homenagem a Francisquinha Cruz, aquela pintora que é minha mãe, né? Porque ela sabe um pouquinho pra gente. Tem a Tereza também. Então, assim, quando você faz um cruzamento, pode sair coisas que não existem. Aí você batiza do jeito que você quiser. Pode acontecer de alguém lhe encomendar algo original, por exemplo? É difícil. Porque é um processo demorado, né? Demorado e é surpresinha, como se diz. Você não sabe o que é que vai sair. Então, assim, não dá para escolher, mas sabe que vai sair algo diferente. Não, geralmente sai alguma coisa que já existe. Ah, tá, porque pode ser já ter sido catalogada por outras pessoas. Exatamente. Quando você tem uma que não está catalogada em canto nenhum, aí você batiza. Então, aí você vai lá, pesquisa, ó, não tem nenhum cuscuz aqui não. Então, pronto, fechou, agora o cuscuz é meu. Você vê que aquilo não existe, essa daqui não estava catalogada em canto nenhum, então a gente pode batizar. Ah, legal, gostei. E o detalhe que ela é dobrada, né? Ou tripla, né? Pode sair dobrada ou tripla. A singela, que é essa que só tem uma camadinha de pétala, na verdade ela é menos procurada. Aquela ali é uma singela? Essa aqui é uma singela, essa aqui é... Tá, tô entendendo. Uma singela. Essas daqui são lindas, inclusive a cor bem viva. Muito bonita, que é a 184. Olha só aqui como ela é bem maior, tá vendo? Gente, imagina só isso aí na sua casa. Tem muita coisa legal. Aí tem umas singelas muito belas, como essa aqui, por exemplo, olha. É uma singela muito bonita. Maravilhosa. Agora, tempo. Quanto tempo o senhor leva para conseguir fazer sair essas preciosidades, nascer? É aquela história, é um trabalho de formiguinha, é aquele dia a dia que você vai fazendo e vai observando. Porque na maioria das vezes você transforma em um cavalo sem saber o que é que vai sair. Por quê? Se você tem uma cuscuz, que você já sabe que é um sucesso de vendas, você não vai ficar esperando que o cavalo quer que vai sair. Então, geralmente, a gente já decepa quando ele está um rapazinho, já aguenta o enxerto e já mete o enxerto de um especial, que a gente sabe que é vendável. Mas se fosse para colocar num tempo, meses, semanas? Meses. É. Então, realmente, a pessoa não pode ser ansiosa. Se você tem 15, 20 mil mudas, por exemplo, esperando um enxerto, e você tem muita coisa especial que você sabe que vende, aí fica difícil você esperar para ver o que é que vai sair. Então, imediatamente, a gente já transforma em alguma coisa que a gente sabe que é sucesso de venda. Entendi. Gente, ele falou do tal do cavalo de novo, né? Você deve estar se perguntando o que danado é isso que eu não estou entendendo, o enxerto do cavalo. Vamos explicar com detalhes, mas antes eu quero chegar bem pertinho para vocês verem e aprenderem, porque o intuito é que o pessoal em casa saiba cuidar de uma rosa do deserto, não é mesmo? Exatamente. Então, simbora lá conhecer esse cavalo? Pessoal, aqui é um exemplo aqui de 3 cores em uma planta só. Então pegamos um cavalo com 3 galhos e colocamos uma em cada galho, né? Já teve de ser feito isso aqui com 9, com 10 cores, né? Como fica aquele buquê que eu falei anteriormente. Então aqui você cortou, fez o enxerto, vamos mostrar como é que faz esse enxerto, né? Na pressão, que é um procedimento muito simples e muito gostoso, inclusive de fazer. Então quando você faz um enxerto desse que ele começa a brotar, é uma satisfação muito grande, é muito gostoso trabalhar com rosa do deserto. Como você chega a fazer às vezes 200 enxertos em um dia,
tem que estar totalmente identificado, para evitar que o cliente não leve o gato por lebre. Então estão todos identificados com a etiqueta, certo? Dizendo qual é o tipo de planta. Essa aqui, por exemplo, olha, é uma 677 e no outro galho já é uma 891. Então, uma coisa muito fundamental, principalmente para quem está vendendo, é ter a certeza absoluta de que o enxerto está bem identificado. Como é feito esse enxerto? Você vai pegar um cavalo, você tendo já o material genético de uma planta especial, que seja mais ou menos na mesma espessura, nunca mais largo, claro, um pouquinho menor, tudo bem, mas o ideal é que seja a mesma espessura, porque ela vai fundir com o tempo, a pessoa mal percebe que aquilo ali é um enxerto. Vamos fazer agora o enxerto para você ter ideia. Esse corte, geralmente ele é dado de uma vez só, certo? E aí enxuga bem essa seiva tem que ser bem enxugadinha para evitar de... E aí quando você vai cortar o cavalheiro aqui, tem que ter sorrisinho para baixo. Então você tem que ter pelo menos 2. Dá-se um corte aqui nele. Na verdade é com estilete, eu tô sem o meu estilete aqui, mas vamos lá. Então aqui, enxugou. Isso aqui, na verdade, é como se fosse uma cirurgia, não é? Qualquer coisa para entrar bactéria, por isso que a gente tira muito bem essa umidade dele. Então colocou aqui em cima, conferiu que o sorriso está para baixo. Pega essa fita aqui que é apropriada para isso. Abriu assim, ó. Isso aqui é uma questão só de prática. No início a pessoa demora um pouquinho. Coloca em cima, desce. Quando vê que essa rugazinha passou da parte de cima, puxou aqui, deu esse nozinho aqui. Pronto, o enxerto está feito. Deixa no canto ventilado, na sombra, e daqui a uns 15 dias mais ou menos ele começa a brotar. Começou a brotar, sol pleno. Uma coisa muito importante também seria a questão da troca do substrato, que a cada 6 meses deve ser trocado esse substrato. Isso aqui é uma coisinha que fica roubando o nutriente da planta, né? Tem que manter sempre. Outra terapia gostosa, a gente tá sempre arrancando esses bichinhos que ficam roubando. E a partir daqui, um detalhe interessante é que qualquer galho que nasça abaixo do enxerto, ou seja, no cavalo, tem que ser decepado e colocar canela. Porque a canela ela é antifungo, né? É um fungicida muito interessante. Cortou, colocou canela para evitar de roubar o nutriente de cima. Simples assim, o restante é só prática. Bom, nesse momento estamos na cavalaria do seu João Maria. Acertei? Agora aqui, vamos explicar por que elas são mudas. São mudas. Por que elas levam o nome de cavalo? Porque veja só, quando a gente faz a polinização e colhe a vagem, então a gente planta aquele monte de semente. Então a nossa finalidade é transformar em cavalo, que é exatamente uma planta comum, como essa aqui, por exemplo, que já está um rapazinho, como se diz, já aguenta muito bem o enxerto, onde você corta ela e enxerta nela um cotoquinho, né? Um pedacinho de outra que tenha pelo menos 2 gemas. Eu gosto de botar com 2 ou 3 gemas. O que são as gemas? São essas boquinhas aqui para baixo, né? Que era folha e caiu, e ela vai crescendo e vai formando essas gemas. E são gemas de brotação. Então, na hora que eu pego uma planta dessa, corto e enxerto, tipo aqui, olha. Enxerto um pedacinho de um especial, então aqui vai florir plantas especiais. Então, vamos supor que um galho uma planta dessa aqui, com esses 2 galhos aqui, eu faço mais ou menos uns 20, tiro os 20 pedacinhos de material genético para fazer enxertos. Então eu transformo esses 2 galhos em 20 mudinhas como essas. Um cavalo é capaz de gerar 20 mudas a mais. Muito mais às vezes, vai depender do tamanho do galho. Que interessante. Entendeu? Cada geminha de brotação vai brotar um galho novo. Entendi. Então ela é um cavalo porque ela carrega de fato aí as novas mudas que estão chegando. Exatamente. Tá vendo? Tenho certeza aí que você de casa não sabia. Se disser que sabia, é porque é especialista também, porque eu não fazia ideia. Agora, tem outra curiosidade. Eu percebi que boa parte está exposta ao sol. A rosa do deserto, inclusive, ela vem, né, do Oriente Médio, África. Então, ela se adaptou muito bem ao nosso clima aqui, né? Mas tem aqui uma parte que está sempre na sombrinha. Por quê? Essas plantas recém-enxertadas, a gente costuma deixar elas na sombra,
ventilada, até que ela brote. Entendeu? Apesar de ser rosas do deserto, mas já estão muito aclimatadas já o nosso... Então, para elas sofrerem menos, a gente mantém ela assim, que aí quando ela brota, aí você mete no sol pleno, que aí não tem mais problema. Entendi. Vamos entrar numa parte importante. Você aí de casa que já tem uma rosa do deserto e a bichinha está sofrida, ou então é Caulex que fala? Caudex. Caudex. Tá tipo fofo, que é um mau sinal, né? Quando tá assim. Ou você quer adquirir, mas tem medo que a bichinha sofra. Nós vamos passar agora as informações, a gente não, né? O especialista aqui. De como é que você pode cuidar para deixar ela bem saudável. Mas eu queria fazer essa parte lá do outro lado, onde tem mais outras mudinhas pra gente conhecer, pode ser? Vamos lá. Conhecer mais do espaço, simbora. Ó, do meu lado direito aqui tem uma espécie de berçário com as minis rosa do deserto. Gente, olha que coisa linda. E ao meu lado esquerdo tem outros também, né? Outras mudas, só que adolescentes, eu vou chamar assim. Sim. Só que os cuidados pra gente aprender agora é importante, porque tem gente que já ganha assim, ó, bem pequenininha, como se fosse um baby, e já daqui não sabe cuidar, ou então tem uma grande em casa e tá tendo dificuldade. Quais são os principais cuidados? Olha, eu costumo dizer que o principal cuidado de todos eles é ter um substrato bem drenável. Porque apesar de ser rosas do deserto, muita gente acha que é para ficar no sol e não ver água. Não é bem assim. Então, assim, a cada 6 meses você troca o substrato, bota um alimentozinho novo, como se diz, e sol, né? Ela gosta muito de sol. Se pegar um pouquinho de hora de sombra do dia, não tem problema nenhum. E foi botar um fortificantezinho para que ela dê uma florida melhor, as cores mais vibrantes, ficar com o substrato mais rico. Praticamente é só isso. O resto é começar a se apaixonar. A frequência de regar, como que é? Importantíssima a sua pergunta. Geralmente a gente costuma ver quando o substrato está um pouco seco. Esse aqui está um pouco úmido ainda, então ainda aguenta. Então viu que ele está seco, uma aguinha nele. Perfeito, não tem erro. Pode deixar no sol, não tem problema também se levar ao longo do dia um tantinho de sombra, ela não vai morrer por causa disso. E no mais, é sempre verificar, ter aquele cuidado, conversar com ela, bater um papo é importante, né? Desestressa legal. Desestressa, é uma terapia. Muita gente fez disso uma terapia, como você estava dizendo, né? As pessoas que através da rosa do deserto, inclusive, melhorou de problemas de ansiedade, de depressão, desse tipo de coisa. Porque é muito gratificante, na verdade. Com certeza. E como eu abri falando, minha gente, é uma planta que simboliza amor, gentileza. Então, com certeza o seu lar, o seu cantinho aí vai ficar mais bem energizado. Tô certo? Certíssima. Seu João Maria, quem quiser tirar dúvidas, porque com certeza tem alguém nesse momento pensando, e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, não entendi tal parte, pode ir lá na sua rede social perguntar. Adênio Prêmio, temos uma pessoa lá exatamente para dar todas as orientações que vocês precisarem. Perfeito. O Felipe está lá para dar essa assessoria, dar as explicações, está sempre mantendo as pessoas atualizadas. Combinado. Então tá aí na tela para quem quiser procurar aí mais detalhes. Agora, muito obrigada, viu, seu João, por ter aberto seu espaço para a gente, ter ensinado, ter dado uma aula, porque a gente com certeza agora vai olhar para uma rosa do deserto com mais cuidado. E eu talvez até imaginando o nome dela. Será que é uma Tereza? Será que é um cuscuz? Será marretada? Enfim, cada uma com a sua personalidade. Vou até dizer isso. É verdade. Obrigada de coração, viu? Eu que agradeço. E parabéns.